Eu tenho uma palavra hoje. Semana passada eu estava ministrando sobre a cruz de Cristo, amém? E eu quero continuar um pouco sobre isso, mas falando um pouquinho sobre vida e morte. Fala assim, tudo no Evangelho se trata ou de vida ou de morte. Não tem outro assunto. Ou, se você preferir, de Cristo ou sem Cristo. Abre em 1 Coríntios 15. Tá, e bota aqui atrás para mim. Agora eu tô assim, irmão. 1 Coríntios 15. Ó, tô preparando meu desenho, hein? Tô preparando. Você abriu, diga amém. Teve gente que largou até a Bíblia, irmão. Isso é uma vergonha. Me senti até mal agora. Ai, Senhor, o que eu faço com o seu povo? Aí Deus fala, nada. Ame. Suportai-vos em amor, Senhor. 1 Coríntios 15, verso número 1, você abriu, diga amém. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi de Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as. Ó Deus, obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho. Que o Senhor possa se revelar a nós. Fala conosco, Deus. Que seja um tempo sobrenatural sobre nós. Se você pode, aplauda ao Senhor. Nada do que Deus fez é em caráter privado. Nada. Nada do que Deus fez na Escritura é em caráter individual. Tudo que Deus fez é em caráter corporativo. Tudo. Tanto é que nós temos ministrado há 4 anos que Deus não tem 2 filhos. Porque parece o quê? Você crê em Jesus? Diga amém. No dia que você creu em Jesus, você foi feito o quê de Deus? Filho de Deus, amém? Aí o que parece? Que nós somos uma sala com 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. É isso? Não. Porque agora o que Deus tem é um filho corporativo. Porque o seu primogênito, ou primogênito de Deus, o seu irmão mais velho, ele se chama agora, ele é o filho mais velho, mas ele agora é o... E você? Ué, então não são 2 filhos. Eu repito até você pegar. Então não são 2 filhos, é um formado por um e um corpo. É por isso que o texto diz, uma só fé, um só espírito, um só corpo. Entenda, a gente precisa começar a entender isso. Tudo que Deus fez é em caráter corporativo. Deus levanta um homem para sacar o povo. Levantou Moisés e saca o povo. Tudo que Deus fez é em caráter corporativo. Tudo. Só que agora, a gente, para avançar, nós vamos ter que desconstruir muitas coisas que nós aprendemos para edificar outras. Como é que eu posso explicar a vida eterna em uma pregação? Não tem como. Como é que eu posso, durante 1 hora, 1h30, 1h20, o pastor Juliano, cada 2h30, explicar sobre salvação? Não tem como. O problema é que a gente acha que, não, agora eu vou para a igreja, 25 minutos de palavra, eu posso ir embora. Para, segura essa onda, filho. Porque a palavra agora não é mais o que lemos. A palavra agora é o próprio Cristo. É por isso que diz que o verbo se fez. O verbo se fez carne no Jesus. Amém? Então Jesus anda na cruz, anda por aqui, vai ser crucificado. Então eu vou melhorar. O corpo de Cristo chamado Jesus morreu naquela cruz, amém? No dia que o corpo de Cristo chamado Jesus morreu na cruz, nasceu um outro corpo chamado igreja. Sabe aquela história do Deus Emanuel, Deus conosco? Você não vive mais o Deus Emanuel.
Porque agora não é Deus conosco, é Deus em nós. É por isso que tem gente subindo o monte até hoje. Nada contra o monte não, tá, gente? Em nome de Jesus. Você vai em paz. Mas eles vão para o monte para orar. Amém. Mas tem gente indo para o monte para encontrar com Deus. Porque o Moisés subiu o monte. Querido, o Moisés subiu o monte. A palavra fala na Nova Aliança que você que fala com o monte. Sai desse lugar e vai para o outro. Passou então, o que é evangelho? O evangelho não são coisas. O evangelho hoje é o filho dele. Entenda? Será que existe algo agora no evangelho que nós não podemos alcançar? Será que existe algo então que nós não estamos compreendendo? Querido, o Pedro, sem o Espírito Santo, andou sobre as águas. Como é que você não deveria estar vivendo? O Elias levitou, irmão. Foi subir. Ah, pastor, mas tinha um redemoinho. Mentira, isso nunca aconteceu. Pastor, mas tinha. Ele subiu numa carruagem de fogo. Nunca aconteceu a carruagem de fogo. A palavra diz que a carruagem de fogo separou eles. E eles sobem. O que você vai chamar de redemoinho. Mas Jesus também virou assunto no céu. O Felipe, irmão, ia falir as companhias aéreas. Fechou um olho e apareceu em outro lugar. Ah, você não pegou não, irmão. Você tá muito carnal. Você imagina Nova York. Irmão, você quer ir pra Macaé. Eu vou pra onde eu quiser. Você imagina aqui, ó. Pum, Paris. Se eu falar Magé, ninguém levanta a mão. Oh, vocês são tudo sem vergonha, velho. Pum, Miami, ó. Olha lá, olha lá. Eu ouvi até o Esme aqui. Passou como... Tá escrito. Tá escrito. Então entenda. Então será que não existem coisas que nós não entendemos? O problema é que hoje nós temos muitos estudantes de teologia que nem a Cristo conhece. O problema é que hoje tem um monte de gente que está passando pelas faculdades que ensinam teologia. 2 anos depois são desviados da igreja. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Será que... E é só um pensamento? Cada um tem o seu? Será que no que nós estamos vendo na igreja evangélica não é uma imaginação evangélica? Ou será que nós temos conhecido a Cristo por revelação? Durante anos, a igreja evangélica mundial achou que as cruzadas iam salvar os países. Quem é da minha idade aqui sabe disso, amém? Era cruzada para tudo quanto é lado. Cruzada salvava a gente, batizava. Você sabe qual é o continente com o maior número de gente salva no mundo? Você sabe? A África. Qual é o continente mais pobre? Então tem uma coisa errada. Ou será que o que pregaram para eles é diferente do que deveriam ter pregado? O problema é que nós temos uma igreja pregando o evangelho da salvação. E Deus mandou pregar o evangelho do... Não é sobre você vir para cá, confessar Jesus e crer, a gente ficar feliz. Não. É sobre, sabe o quê? Você mudar a sua vida e começar a orar. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Não mais eu, mas tu em mim. Entende? Querido, o João que orou, que diminua eu. Você grita, que morra eu. Pastor, vim hoje para cá para isso? Ninguém te contou, né? O evangelho deve ser vivido 24/7. Não existe vida secular, querido. O seu trabalho foi Deus te deu, diga amém. Então é espiritual. A sua esposa foi Deus te deu, diga amém. Então é... Não, porque tem uma mulher, irmão, vamos falar um negócio. A minha esposa não, mas tem uma mulher que tem um dia no mês aí, irmão, que o capiroto toma conta.
ela já vem. Você vira pra sua esposa e fala assim, amor, você não faz isso não. Fala assim, não faz mais. Você quer ver como é demônio? Vou te explicar como você é demônio. A hora que ela... Minha esposa tem um negócio, aí eu vou falar da minha esposa. Ela tem um negócio excelente. Ela pega 3 roupas, 3. Fantástico isso. Aí ela vem e fala, aí ela veste a primeira. A sua esposa não é assim, a minha que é assim. Ela veste a primeira e fala assim, amor, tá bom? Aí você fala assim, Aí vem com a segunda. Amor, tá bom? Aí ela vem com a terceira. Tá bom? Aí o que eu sou esperto? O que eu já faço? Ela fala, qual que você gostou mais? Eu escolho 2. Qual é que ela escolhe? Porque eu tô sempre errado. A sua é diferente, né? É diferente. Não, é cópia, vem tudo igual. É só CPF. Qual o nome? Não importa, CPF diferente, faz igual. Irmão, a hora que ela vier estressada, eu já ensinei isso lá na igreja, vou ensinar aqui. A hora que vier estressada pra você, a hora que vier aquele negócio, que ela vem. É o quê? É o Satanás tomando conta. A hora que ela vier perto de você, você fala assim, amor, vamos orar, mas fala longe. Porque se for o diabo, ele não quer oração. Quando você acabar a oração, o que você fala? Amor, nós vamos, sabe onde? No shopping. Vou te dar o cartão de crédito. Está liberado R$150 pra você gastar. Pegou? Não, porque também não dá muito, porque senão o demônio ele pode te envergonhar depois. Mas presta atenção. É tempo de você entender que se o seu casamento foi Deus que te deu, o seu casamento é espiritual. Os seus filhos são espirituais. A sua empresa é espiritual. Porque tudo que Deus te deu está depois da cruz. Porque se tiver antes, irmão, tem que se converter. Sabe aquela história? Não, eu vou casar no meio do caminho e ele se converte. Mentira, só piora, irmão. Só piora. Esse negócio de casamento melhora um homem é mentira. Só piora. Você vai viver com ele 24 horas por dia. Tu reclama de 2. Imagine 24. Olha lá. Tá vendo? O êxito do evangelho não é pessoal. O êxito do evangelho não é familiar. O problema é que estão vendendo um evangelho que estão dizendo, minha vida andou, olha pra mim, que isso aqui é evangelho. Mentira! Porque tem um monte de ímpio com a vida andando. O problema é que a igreja hoje virou coach dentro da igreja. Cadê a Bíblia? Não tem mais Bíblia. Pra que Bíblia? É o culto da vitória, sem vitória. O culto dos montes de pastor, que você tem que receber a oração do pastor no final. Irmão, bota a mão na sua cabeça e ora você, porque o Jesus está aqui, está aí. Não é sobre ser dependente de pessoas, é sobre você vir para o local para quê? Aí tudo bem, para ser exortado, para ser apertado, para ser alinhado, para apanhar um pouquinho. É sobre alguém olhar para você e falar, tá tudo errado, tem que recomeçar. O êxito do evangelho não é uma vida profissional bem-sucedida. O êxito do evangelho é que qualquer pessoa que olhe para ti e diga, eu só vejo Cristo. O êxito do evangelho não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O problema é que nós pregamos um evangelho que não é evangelho. Nós devemos pregar o evangelho até que só haja Cristo em ti. E a nossa vida surge após a cruz, querido. Porque Ele morreu estando nós mortos em nossos delitos e pecados para nos dar vida. O evangelho não visa que você conheça intelectualmente a Bíblia, ainda que isso vá se tornar uma realidade em pouco tempo. O evangelho visa que nós tenhamos a vida de Deus. Te foi pregada uma história mentirosa, e a história mentirosa diz que a sua vida pode ser uma vida abundante. Isso é mentira. A vida abundante que existe na sua vida é a dele. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A sua vida não pode ser abundante, porque a sua vida fora dele não existe vida. Você estava morto.
E é isso que o Paulo fala. Também vos notificou, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado. Você só escuta porque tem alguém anunciando. Paulo não era coaching, Paulo não pregava motivação. Abaixa um pouquinho esse retorno aqui. Paulo pregava a Cristo, somente a Cristo. O problema é que o evangelho foi diluído, e eu quero usar esse termo. O evangelho foi diluído. Por quê, pastor? Porque estão tentando motivar aquilo que Deus quer crucificar. O evangelho está sendo diluído. Porque estão tentando motivar aquilo que devia estar morto. Ai, mas ele é tão bom, né? Não, irmão, está fora de Cristo, não serve. Ah, mas ele é uma pessoa boa, ajuda a gente. Fora de Cristo, não serve. Quantos de nós não falamos dessa frase? Ah, o fulano, ele é tão bom, só falta se converter. O que falta? Tudo. É que nós estamos minimizando a cruz, minimizando a conversão em Cristo. Entenda, só o evangelho pode sustentar essa vida. Se o evangelho é mal pregado, nós acabamos num estado de subnutrição. Quantos de vocês conhecem pelo menos 30 evangélicos? Levanta a mão. Já reparou que metade deles está frio, morno ou morto? Sabe por quê? Porque está escutando algo que não é comida. Eu repito. Porque a vida que você carrega, você tem Cristo, diga amém? Precisa ser alimentado por um alimento chamado Cristo. É por isso que ele disse, eu sou o pão, eu sou o vinho, sou eu. O que você come na ceia não é pão, não é vinho, é eu, sou eu. É eu, é ótimo, né? Sou eu. Cristo só se alimenta de Cristo. Como Deus só ouve Cristo. É por isso que Jesus disse, tudo que vos disser, faleis em meu... Não é em meu nome, não é em meu nome porque é no meu nome que você... Não, é em meu nome porque Deus só entende o nome dele. Eu repito até você pegar. Não é uma chave, é chave bíblica. Aqui, o nome de Jesus. Não, é porque Deus não fala hebraico, Deus não fala aramaico, Deus não fala português. Deus tem uma linguagem particular chamada Cristo. Pastor, não concordo. É por isso que primeiro João vai dizer que no princípio era, o verbo estava com, o verbo era. Então no princípio o verbo estava com Deus. O que é o verbo? O verbo é uma expressão, um sentimento falado de alguém. Então Jesus estava dentro de Deus. E Deus fala. No princípio criou Deus, aí haja luz, e criou o céu, e criou a terra. Jesus saía. Jesus fazia e Jesus voltava. Pegou? Pastor, mas eu aprendi na escola dominical que quem fez as coisas é Deus, através de Jesus. Porque tudo foi feito por ele. Mas eu aprendi que Deus fez tudo. Deus fez tudo em Cristo. Em Cristo. Só que Deus não pegou a mão. Deus não trabalha fazendo, Deus trabalha falando. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque você foi feita à imagem e criação de Deus. Deus era de um jeito e você é do mesmo jeito. Tudo aquilo que você faz tem uma ligação no mundo espiritual. Paulo chega a Corinto e ele começa a se perturbar. Porque Corinto encontrava um estágio parecido com o nosso. Muito pecado, muita feitiçaria, muito problema. E aí, se fosse o pastor evangélico, irmão, se eu fosse pastor, irmão, pastor evangélico é um problema. O que ele ia entrar fazendo? Os pecadores levanta. Ele é o primeiro, né? Não, você não ceia, e você também não, teu olhar está em pecado. Você vem aqui na frente da congregação para você confessar os seus pecados. Pastor, isso não existe? Ainda existe. Ainda existe. Tá chiando, né? É o retorno, não? É o geral? Oi? É? Deve estar batendo e voltando, né? E se eu ficar atrás? Não?
Eu sigo assim mesmo. Quer diminuir um pouquinho? Pra ver? Presta atenção. É segundo dia assim mesmo. Se fosse um pastor evangélico em Corinto, ele ia chegar arruinando o negócio, irmão. Ia arrebentar tudo. Mas Paulo não vai condenar o pecado, Paulo vai começar a falar de Cristo. Pastor, então a gente não pode condenar o pecado? Não, não é sobre isso não, irmão. É só de mim. Quer trocar o microfone? É o microfone. E, além de pastor, resolvo o som. Presta atenção. Se fosse um pastor... Era o microfone, né? Deve ser a pilha. Se fosse... Obrigado. Se fosse um pastor evangélico, o que ele ia fazer? Ele ia começar a condenar. Pastor, mas não pode condenar pessoas? Não pode. Porque está escrito, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Segundo texto. Presta atenção. Se apontar pecado resolvesse a vida de pessoas, a igreja evangélica brasileira estava pura. E nunca tivemos uma igreja tão corrupta. Vocês pegaram? Se apontar o dedo em pessoas, resolver esse problema, 90% das igrejas estavam voando. Isso não te dá o direito de ver como você quer. Amém? É porque fala dessas coisas para dizer, agora eu vou fazer o que eu quero. Não, irmão. Eu só quero que você pense direito. Então o que Paulo fez? Olha para Cristo. Porque quanto mais eu olho para Cristo, mais transformado sou. Porque ao olhar o perfeito, eu vou me aperfeiçoando. Ao olhar o que é perfeito, eu vou sendo aperfeiçoado. Ao olhar o que é puro, eu vou ficando puro. Você pegou? Isso não quer dizer que não podemos exortar pessoas, não. Eu só estou dizendo que não é o mecanismo certo. Você quer que alguém mude de vida? Fala nada, não. Apresenta Jesus para ele. Fala nada. Porque quanto mais ele olhar para Cristo, mais transformado ele vai ser. Por quê? Anote onde você quiser. Não é um problema de pecado, é um problema de vida. Todo problema espiritual se resolve com vida. Todo problema carnal se resolve com... O que eu vou falar pode parecer controverso e falar que a gente é contra oração, mas não é. A igreja evangélica não precisa de mais oração. O que a igreja evangélica precisa é vida. Não saia daqui dizendo que eu mandei ninguém orar, não. O que mais a gente faz nessa igreja é orar. Porque pode parecer controverso. Você já viu? Sobe para o monte, aí desce para o monte falando mal das pessoas. Quem já faz isso aí? Irmão, sobe indo lá no monte. E aponta, irmão. O monte é uma loucura, irmão. Loucura. Quando desce do monte, você viu o irmãozinho ali, ó? Estranho. Você está no espírito mesmo? Por quê? Porque não é assunto sobre mais oração, é assunto de vida. Sabe por quê? Cemitério também ora. No cemitério também se vela corpo. Tem muito pastor velando corpo dentro da igreja evangélica. Muito. E velar corpo dá ibope. Sabe por quê? Vem todo mundo chorar. Aí aquele bando de gente, com todo respeito ao bando, mas aquele monte de gente, toda semana estão lá se arrependendo pelos mesmos pecados. Será que não está vendo? Não está funcionando? Toda semana sendo manipulado pelos mesmos problemas. Será que não está vendo? Não está funcionando a sua vida? Mas eles não querem vida, eles querem romper financeiramente. Você pegou? Eles não querem vida. Porque não é sobre você melhorar de vida, não. É sobre Deus te dar a vida dele. Infelizmente, isso vai te fazer livre de manipulação. Só tem um problema. Quando você começa a escutar mensagem assim, nada mais você aguenta. Você não aguenta mais. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada. A igreja não é sobre fazer, é sobre estar. Mas pastor, quais são as escalas que você tem? De nada. Nós não temos escalas para nada. Só o louvor. Porque senão vem todo mundo, toca todo mundo. E até o Wellington, quando não é escalado, ele vem tocar. Ele inventou um chocalho, você pensou, tinha que ter uma cobra aqui dentro.
Falei, gente, a serpente ficou no jardim, pelo amor de Deus. Fala pro irmão tal só, fala assim, sabe qual é o problema? É que a igreja e seus pastores se acostumaram a trocar a vida pelo serviço. Criaram regras para coisas que deveriam ser resolvidas com a vida de Cristo. É tempo de levantarmos uma igreja, nós temos feito isso há 4 anos, que bote toda a vaidade para o lado. Pastor, o que é vaidade? Eu quero ressignificar a palavra vaidade para você. Fala assim, vaidade. Escreve, vaidade. Igual a vazio de Cristo. Um vaidoso é alguém que está vazio de Cristo. Que ele está fazendo as coisas por ele. Sem mim, nada funciona. Não, irmão, se você sair, Deus bota alguém pior e vai ficar melhor. Porque Deus não faz esse negócio. Deus, irmão, sai alguém bom, entra alguém pior e fica melhor. É Deus falando assim, ó, tá vendo, bobão? Nunca foi você. A gente começa a tomar posse das coisas de Deus, como se fossem nossas. Nós somos meros administradores e vamos dar conta de tudo. Você, marido, você vai dar conta da sua esposa. Não estou brincando não, estou falando sério. Você vai estar diante do Senhor. E ele vai perguntar para você, um dia, como é que você tratou a fulana? Você foi Cristo na vida dela? Você foi cabeça na vida dela? O problema é que cabeça não é para você mandar nela. É para ela ver, através de você, o cabeça que é ele. É muito mais profundo. Tudo na Escritura fala de Cristo. Entenda? Se não há vida no que fala, tampouco vai ter vida em quem ouve. Porque quem tem vida vai querer fugir desse local. Eu repito. O problema é que tem um monte de gente morta falando para um povo que está morto. E quem senta e a vida de Deus começa a entrar, ele fala assim, meu amigo, eu tenho que sair daqui. Não é isso não. E aí começa a pingar de igreja em igreja. Porque está vendo quem está falando, tem conhecimento, sabe o que fala, é estudado, mas está morto. 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 E morto. Romanos 6, 4. Bota aqui, Tainara. Você está rápido, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade não é novidade de atração, não é novidade de uma nova vida. Andemos nele em uma nova vida. É porque a frase de caminhão, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Aí você vem carregando as coisas velhas e fala, não, isso aqui não preciso largar, não. Escuta o que eu vou dizer. Na cruz, você foi esvaziado, sepultado juntamente com ele pelo batismo na sua morte. Você foi esvaziado com... A grande expressão de Jesus não foi por você. A grande expressão que nós deveríamos comemorar foi com você. Juntamente com ele crucificados, juntamente com ele ressuscitados. Não foi por, foi com. A cruz é um ambiente atemporal. A cruz não estava no tempo há 2000 anos atrás. A cruz, Jesus foi morto desde a fundação do mundo. A cruz é atemporal. Em tudo na Bíblia, você vai ver uma cruz para você entrar na Terra Prometida. Porque a Terra Prometida é quem? Cristo. Porque a grande expressão do Evangelho não é Cristo vive em mim, é eu ser achado nele.
Pegou. Tainara, bota aquela foto do Josué e do Caleb. Eu tô demais, não tô? Isso. Esse Josué e Caleb estão meio estranho, mas foi o que a gente achou. Estão meio estranho, irmão. Não concordo com eles, não. Mas presta atenção, foi a única foto grande que eu achei. Eu não, Rodrigo. Rodrigo tá estranho, então. Presta atenção. Moisés seleciona quantos espias? 12. Você conhece a história. Eles vão à terra prometida, chegam lá, Deus tinha prometido a terra para eles, sim ou não? Eles quiseram? Não. Porque a terra tinha? Se a terra ainda não era deles, o que eles estão trazendo? Uva. Se a terra não era deles, a uva era deles? O que eles são? O que eles são? Você pegou não, né? Pegou não. Eles entraram na terra prometida? Não. Por quê? Porque eles não conseguiram acreditar nessa imagem. Jesus falou assim, eu sou a videira. Videira dá? Você na ceia toma o quê? Vinho. Suco de uva, em nome de Jesus. Porque daqui a pouco, irmão, tem uns caras que são da galáxia, irmão. Eu já vi ceia com Fanta uva, irmão. Espumando. Eu falei, que bodega é essa? Fanta uva e creme crack. Irmão, tem uns negócios, irmão, que é... Irmão, só... Eu não sei onde o nego tira isso. Eu não sei. Porque até pra fazer isso tem que ter criatividade. Agora, presta atenção. Se eu disser pra você que Jesus é a uva, vocês acreditam? Diga amém. Que foto é essa? Uma uva com 2 ladrão. Bota a foto de baixo. A crucificação. Jesus estava no meio e os ladrões estavam em cada ponto. Sabe por quê? Porque até hoje é assim. Para entrar na terra prometida, vai ter que passar para a cruz, querido. Porque a cruz agora não é mais um local. A cruz é Cristo. Pode tirar. Entenda. Daqui a alguns meses, as pessoas vão falar assim para você, você está mudado? Mas não é você que está mudando, não. É Cristo que está te absorvendo. Não é você melhor, é Ele em você. Você não pode ajudar, isso é justiça própria. Você não vai ajudar. O problema é que a igreja está num sistema impositivo financeiro. É tempo de uma geração, eu quero que você entenda isso, que comece a dizimar, ofertar, primiciar, não porque tem, mas porque essa é a natureza que ele carrega. Não porque você foi motivado, não porque nós fazemos votos e não, mas porque você já sai de casa, Deus falando com você. Hoje eu quero isso. Porque é a natureza que você carrega. Porque se eu estou nessa natureza, irmão, eu vou fazer tudo que Ele mandar. Quem está em Cristo não vai viver para envergonhar esse evangelho. A pastora falou isso esses dias. Irmão, não é a feitiçaria que a principal marketing do evangelho, a principal publicidade do evangelho não são os feiticeiros, não. É o crente que não é crente. Sou eu dentro da igreja que falo uma coisa e vivo outra. São os maus exemplos. Entenda, se pregou uma mentira na igreja. Quem já escutou isso? Primeiro, Deus. Segundo, sua família. Terceiro, seu trabalho. Quarto, ministério. Regra do sucesso. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Não, pastor, porque é assim. Primeiro, Deus. Segundo, a minha família. Terceiro, algumas igrejas falam que é o ministério, outras igrejas falam que é o trabalho, depois... Bom, eu conheço a Bíblia, e a Bíblia fala assim, Deus é o primeiro e o último. Princípio e Cristo é tudo em... Acabou. Você quer a sua família? Em Cristo. Você quer o seu trabalho? Em Cristo. Você quer a sua vida? Em Cristo. Você quer a sua escola? Em Cristo. Nós não queremos
reinventar nada, mas precisamos colocar todas as coisas no seu devido lugar. Bota Amós 3:3 aqui, Amós. Olha que texto fantástico. Você pregou isso pro seu amigo, mas eu quero que você reflita. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Vem cá, Amós. Aí você pensou isso aqui, ó. Na mão aqui. Você é feio, mas fazer o quê? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aí você pensou isso aqui, não é? Fala assim, já não vivo eu, mas porventura andarão dois juntos, o Bruno e o Cristo, se não estiverem de acordo? É que a igreja virou humanizada. A gente botou Cristo sempre final. É por isso que a gente não pensa nele primeiro. Você quer um conselho? Releia a Bíblia. Releia. Sabe por quê? Porque Cristo é a luz de Gênesis 1. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a pedra que se movia no deserto. Ele é o castiçal. Ele é o menorá. Ele é a luz do tabernáculo. Ele é o tabernáculo. Porque ele é tudo, hein? Entenda. Eu não quero reconstruir a sua identidade. Você já tem uma identidade. E ela foi te dada há 12 mil anos atrás naquela cruz, querido. Não é sobre a sua identidade. Não é sobre isso. Bota Colossenses 2:13. Colossenses 2:13. Anota aí. Já tá? E quando vós estáveis mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as... Olha, não vai ficar chateado que eu vou falar, não? Quando você encontra alguém que pecou, aí você fala assim, e o fulano pecou, o fulano... Olha que problema. Então você aprendeu que toda vez que alguém peca, ele... Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o Adão pecou. Quando o Adão pecou, ele não caiu. O Adão morreu. A causa do pecado é morte, não é queda. Porque quem cai, levanta para cair de novo. Mas quem morre tem que ter Cristo para ressuscitar. Nós precisamos ressignificar as palavras. A palavra não é de queda. Quem caiu foi o Lúcifer, que não era humano. Ele caiu. Você e eu morremos. Morremos. Passou o que é morte? Morte é a ausência de vida de Deus. Sabe qual é o problema? E anote que ficou bonito. O problema é que o homem morreu vivo e vive morto. Esse é o problema. O homem morreu, estando vivo, e vive, estando morto. E o problema é que a gente não entendeu o que aconteceu no jardim. Pergunta de vestibular. Depois da queda do Adão, o homem continuou falando com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deu ruim agora, não deu? Deu ruim agora, irmão? Agora deu Beyblade. Agora deu tela preta. Irmão, todo o Velho Testamento é Deus falando com o homem. Deus aparece a Davi, Deus fala com Noé. Deus fala com Salomão. Pô, Salomão é brincadeira, irmão. Não só de sogra de Salomão não tinha como ter espírito bom, irmão. Era muita sogra. A minha sogra não tá aqui hoje, eu posso falar o que eu quiser. Quando ela veio, eu dou uma segurada. Piada de sogra é pesada. Mas imagina, irmão. Eu tenho uma sogra e não aguento. Você imagina o Salomão. Maluco. Tá endemoniado. Tinha que estar. Pastor, mas ele era rico. Não é sobre ser rico, é sobre ter juízo.
Tá louco, irmão. Tá maluco? Imagina. Salomão tinha não sei quantas mulheres. Tá doido, um homem dá trabalho. O cara que tem duas, ele é o quê? Retardado. Ele tem problema. Uma dá trabalho. Não, você não dá trabalho, não. Só de segunda a sexta. Entenda. Deus continua falando com o homem depois que ele morre. Continua. Não falou só com o homem, não. Veio aos filhos dele. Caim e Abel. Deus estava lá. Aparece para Noé e fala, Noé, constrói a arca. Aparece para Moisés no monte. Moisés fala, deixa eu ver você. Aí ele fala assim, na frechinha aqui, ó. Só na frechinha que você não me aguenta, não. Então, se o homem não perdeu o diálogo com Deus, o que ele perdeu? A vida de Deus. O problema é que você acreditou até hoje que Deus penalizou o homem a tirar ele do jardim. A maior bênção para o Adão foi sair do jardim. Tá, eu explico. Porque no jardim tinha uma árvore que ele tinha que comer, que era a árvore da... Se o homem em pecado comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente pecador, igual o Satanás. Só para os espirituais. Então Deus falou, não quero você igual a ele, eu vou te tirar do jardim. O problema do homem não foi perder o jardim, foi perder a vida. O que o homem perdeu ao pecar, ele morreu. Por que ele morreu? Porque dele saiu. Por isso que o texto diz em Gênesis 3, que no dia que dessa árvore comeres, certamente... Por que vai morrer? Não é que eu vou te matar, é que a vida sai de você. Mas fala assim, graças a Deus. Deus escondeu o jardim. Porque no jardim estava essa árvore. Só que o Adão precisava morrer e começou a morrer. O Adão, a promessa se cumprir. Mas já que o Adão não podia entrar no jardim para comer da árvore da vida, a vida então saiu do jardim para encontrar com Adão. Eu repito. Já que o Adão não podia entrar mais no jardim, a vida saiu do jardim. E encontrou com Adão. Fala assim, graças a Deus. Fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Entenda, o problema é que nós temos uma geração de profetas, de sacerdotes, que estão justificando seus pecados por Moisés. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Você já viu como era a vida dos profetas? Querido, os profetas carregavam uma palavra. Você não pode justificar os seus pecados por eles, porque você carrega a natureza de Deus. Você não pode fazer isso. Sabe o que eu vejo? As palavras que ministramos estão em moda, né? De vez em quando alguém manda mensagem, pastor, eu preguei sua palavra ontem. Estão em moda porque ficou moda falar do reino. É moda. Moda. O problema é que estão ensinando um reino sem cruz. Estão ensinando um reino sem você abrir mão da sua vida. Sabe o que é isso? É princípio bíblico para benefício pessoal. É princípio bíblico para benefício pessoal. Homens que não conhecem o rei, mas querem pregar o reino. Você não vem aqui para benefício pessoal, você vem aqui para encontrar ele, para conhecer ele. Conhecer e prosseguir em conhecer. Entenda. Tudo. Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Não vou apontar não. Você tem problema. Sabe como é que resolve o seu problema? Com a vida de Deus. Pastor, só isso? Mas assim é fácil. Não foi fácil. Ele morreu para você fazer isso. Você acha que é fácil porque você não se colocou no lugar dele ainda. Você tem depressão? A vida de Deus, a hora que entrar, a depressão tem que sair. Você está triste? A hora que a vida de Deus entrar, a tristeza tem que ir embora. Você tem insônia? A hora que a vida de Deus entrar, ela tem que ir embora. Você toma remédio controlado? A hora que a vida de Deus entrar, irmão, tem que parar de tomar. Vai parar de tomar. Mas, pastor, não pode ser tão fácil assim. Para de dificultar o que está escrito, querido. Você só precisa dele, não precisa de mais nada.
Sabe o que Deus espera quando Ele te olha hoje? Já parou pra pensar, o que Deus espera de mim? Ah, que eu seja bem-sucedido? Bota Gênesis 1:27 aqui, 1:27. Abre na sua Bíblia aí. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o 6º dia, amém? Amém? Sim ou não? E criou Deus a sua imagem. Deus tem uma imagem. Porque vai dizer um texto de Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Você pegou? O primogênito de toda. Então, quando Deus quis ter uma imagem, o Filho é a imagem de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo só tem uma imagem, o Filho. Pastor, que bagunça é essa? É assim mesmo. Pastor, não, o texto diz, Colossenses, que ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que o texto de João, Jesus diz assim, se quiser ver o Pai, tem que ver a mim. Porque ninguém que não me viu, viu o Pai. Se quiser vir ao Pai, tem que vir a mim. Porque a única imagem que você vai conseguir ver é a imagem do Filho. Então, sabe aquela imagem que você vê em alguns retratos? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ela nunca existiu. Porque como imagem, só existe uma imagem. Uma. A do Filho. É a imagem que você vê. E quando Deus quis fazer o homem, Deus fez o homem igual ao Filho dele. Então não é Jesus que veio igual a você, você que já é igual a Jesus. Pegou? Então Deus fez o primeiro dia e viu que era. O segundo dia viu que era. O terceiro dia era. O quarto. O quinto. Bota o versículo 31. Fez o 6º. No 6º colocou o homem. E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito. Opa, mudou alguma coisa. O que mudou? Simples. Porque no 6º dia, presta atenção, foi a única vez que Deus olhou na terra e pela primeira vez viu o Filho dele. Muito bom. Foi a primeira vez, desde a criação de tudo, que Deus olha para a terra e vê o Filho. Não, mas ele viu o Adão. Não, ele não viu o Adão. Porque o Adão era a cara do Filho. O Adão se movia como filho. É por isso que vai dizer a Bíblia que o Adão andava com o corpo glorificado. Por isso que quando ele pecou, vai dizer assim, destituídos vocês foram da glória de Deus. Porque entendam, o Adão estava vestido de quem? Do Filho. O Adão se movia como filho, o Adão falava como filho, o Adão agia. Os animais não respeitavam o Adão. Porque quando o Adão entrava, o que eles viam? O Filho. E a natureza entende a voz que o criou. É por isso que um dia o Pedro está pescando? Bom, você tem que entrar na noia. Tá, não é bom. O Pedro está pescando, e aí o Jesus fala assim, volta lá. Joga a rede lá que vai entrar peixe. Não é que Jesus sabia onde o peixe estava. É que o peixe conhecia a direção de quem deu. O peixe sabia quem criou ele. Falou, opa, essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço, essa eu conheço. O Adão se movia assim, ó. O que o Adão perdeu foi o Filho. Pela primeira vez aqui, Deus olha para a terra e fala assim, nossa, agora está muito bom, porque eu estou vendo o meu Filho. É por isso que logo depois Deus faz a mulher. O nome da mulher nunca foi Eva. Nunca foi. O nome da mulher era Adão. Pastor, para com isso. Irmão, sua Bíblia, irmão. Gênesis 5, verso 2. Ah, irmão, eu fico chateado com esse negócio, irmão. Fico chateado com esse negócio.
Pastor, não, o nome é Eva, nunca foi. O nome da mulher era Adão. Quando Deus chamava Adão, olhava os dois. Pastor, que dó é essa? Você está maluco? Não, tem jeito. Bíblia é Bíblia. Gênesis 5, verso 2 diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Tá, lê de novo para ver se eu estou errado. Vai, tem uma galera que tá lendo de novo, vai. Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou de... Quando Deus chamava Adão, quem olhava? Pegou não, né? E se Deus chamar Cristo hoje, quem olha? O homem e a mulher. Quem é a mulher? A noiva de Cristo. A igreja. Corpo. Você dá o nome que você quiser. É por isso que Deus não quer restaurar a sua identidade. O problema é que nós temos uma igreja com muitos ministérios. Ministério fulano, ministério ciclano. Não, irmão. Deus quer uma palavra só. Cristo. Porque quando Deus chamar o Filho, todo mundo olha. É por isso que Paulo falava assim: eu não estou com vocês, mas eu estou em espírito. Por quê? Nós somos o mesmo. O problema é que nós temos uma igreja que se move na carne, quando deveria se mover no espírito. Deus não deu... Quem deu o nome de Eva? O Adão. Por quê? Porque o Adão era extremamente inteligente. No dia que Deus... Preste atenção. No dia que Deus falou assim: você vai morrer. Aí ele fala: e você a partir de agora se chama Eva. Pegou não? Por quê? O que é? Qual é o significado da palavra Eva? Vida. No dia que Deus declarou sobre ele morte, ele falou: alguém tem que viver. Vida. Você vai ser a mãe. Ah, você não pegou. Você vai morrer? Não. Já que eu vou morrer, calma aí. Vida. Eu sei que a gente não tem esperança mais. Então sobre o seu ventre vai ter esperança. Se eu sou morte, você é. Porque Deus não declarou sobre você, Deus declarou sobre mim. Não, você tem que entender a cabeça do Adão. O Adão era fantástico. Tão fantástico que deixou a mulher conversar com a serpente. Por que a serpente foi na mulher? Porque achou naturezas iguais, entendeu? Tô brincando. Tá amarrado. Qual é o problema? Eu vou... Juan, vem pra cá. O problema é que nós temos uma igreja que pediu discernimento de espírito para expulsar demônio. Irmão, eu trabalhei 10 anos com o Ministério de Libertação. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que é chegar da casa do endemoniado e gritar o meu nome. Mais de uma vez aconteceu isso. De chegar, nunca ver a pessoa falar assim: o Bruno tá aí. A primeira vez eu me borrei. Não, porque ninguém tá preparado para isso, né, irmão? Agora pode não, o Bruno chegou. Eu falei: tá amarrado, irmão, em nome de Jesus, fica calado aí. Você fica logo bolado, né, irmão? Me perdoa o termo, tem que falar, não passa um ar, mas... Tem coisa que eu não... Eu tô melhorando no vocabulário, mas tem coisa que não dá. E aí eu orava: Senhor, eu preciso de discernimento do Espírito, porque eu preciso conhecer o demônio. Eu expulsar demônio, irmão, os cabelos arrepiavam. É ruim, né? Gente, eu e o pastor fizemos muito isso, muito. São 10 anos de Ministério de Libertação. 10 anos que são capeta. 10. A gente já dá célula, as pessoas endemoniavam na célula. Aí fala assim: não gosto de você. Eu falei: então eu também não gosto de você, fica quieto. Eu não te conheço. Eu falei: graças a Deus, não me conhece. Mas eu orava, e a gente orava, e dá-lhe monte, já subiu monte, dá-lhe monte, irmão. Senhor, em nome de Jesus, nenhum demônio vai ficar. Pastor, é que vocês acham que é brincadeira, vocês acham que é conta de pastor, irmão? 10 anos. As pessoas ligavam de madrugada, 3 horas. Ai, a fulana tá endemoniada, vem pro céu demônio. Hoje, eu desligo até meu telefone. Maluco, irmão. 3 horas da manhã eu tô estudando Jesus, eu não quero expulsar demônio.
vai esperar, amarra ele vai ficar até 6 horas da manhã, até eu acordar. Já sei demônio por telefone. Ih, irmão, pelo WhatsApp nunca fiz, não. Mas Deus não quer que você ore por discernimento de espírito, só demônio. Sabe quando minha chave mudou? O apóstolo Gustavo é quem cobre nossa vida. Ele é um apóstolo argentino. Tem mais de 1000 igrejas debaixo. Um dia eu fui ver o apóstolo pregar, a gente caiu no seminário, e eu não conhecia aquele homem. E ele começou a falar, Jesus e Cristo, Jesus e Cristo. Eu nunca estou... O que acontece com você hoje, quando vem aqui para nós? Nunca escutei tanto Cristo numa pregação. Isso é triste. Porque os pastores só deveriam estar pregando Cristo, mais nada. E quando eu vi aquele homem pregando, com 15 minutos eu fechei minha Bíblia, eu olhei para a pastora, eu já era pastor, irmão. Eu olhei para a Ju, eu falei, amor, vou falar pra você. Se ele fizer apelo, hoje eu volto para Jesus. Porque o Jesus que ele está pregando, eu não conheço. Eu não conheço. Eu fui para casa com aquela palavra e eu abri o meu... A gente já era casado, e eu abri o nosso armário. E eu comecei a chorar. E ó, eu sou um homem difícil de chorar, irmão, difícil. Quer contar para ela agora? Deus segurou, obrigado, Senhor. Eu abri e eu vi que 90% dos livros que nós tínhamos eram sobre demônio. Eu tinha estudado mais sobre o demônio nos 15 anos de evangelho que eu já tinha do que sobre Jesus. Sabe por que Deus quer que você ore sobre discernimento do espírito? É para você identificar o que é vida e o que é morte. Você não entendeu? É para você identificar. Sabe por quê? Porque no dia que a vida entra, o demônio tem que sair. Eu não sei que é o demônio não, tá? No dia que a vida entra, a morte tem que sair. Não tem mais briga. Sabe o que é o avanço das trevas? O retrocesso das luzes. Porque no dia que a luz avança, a treva tem que ir embora, não tem guerra. Para de querer guerrear por algo que já está vencido. Para de querer brigar por algo que ele já venceu. Pastor, mas eu estou numa guerra espiritual. Não, ele já venceu na cruz, querido. O que você tem que fazer? Notifica. Notifica as trevas, querido, eu estou entrando. Mas não sou eu não, é o Cristo em mim que está entrando. Quando eu entrar na minha empresa, tem que sair de lá. A morte tem que sair. O problema tem que sair. A guerra tem que sair. Por quê? Porque ele já venceu. Chega de uma igreja que quer batalhar com o demônio. A palavra me diz que eu já sou mais que... Pelo amor de Deus, você quer lutar com quem? A igreja está lutando, entrando no ringue, chamando o demônio. Vamos lutar. Chega, notifica e manda sair. Acabou, irmão. Chega. Vocês são de frente de um homem com 10 anos de experiência, só com libertação. Eu só fiz libertação na igreja, não nesse tempo, só. Era o dia inteiro. As pessoas chamavam de pra tudo quanto é lugar. Eu falei, uma hora eu cessei, eu falei, chega, eu não quero mais isso. Porque eu descobri que eu conheci... porque se usar o botão vermelho, o fulano entra. Assim, pelo amor de Deus, gente. E se eu fizer isso, o diabo, pelo amor de Deus. Tem gente que está na igreja que não sai com medo do diabo entrar. Não, eu não posso. É igual algum lugar que você vai. Se sair daqui, eles vão me dar um sacode. Pelo amor de Deus. Você não vem à igreja para não poder sair dela. Você vem à igreja para se encher dele. Para ser edificada por ele. Para que a pessoa te veja e fale assim, onde é que você está indo? Eu quero isso também. Chega de um evangelho raso. Chega de um evangelho raso. Chega de um evangelho de estrelas. Chega. Chega de mortos alimentando mortos. Com morte. A igreja do Senhor tem sido alimentada com comida vencida. Irmão, isso é a Bíblia do Senhor. E eu creio com a palavra de Deus. Mas tem coisas que não são mais para os nossos dias. Pastor, não creio nisso. Eu sempre dou esse exemplo. Então, se eu fizer uma arca, você entra. Qual o bichinho que você vai ser? Porque eu sou Noé.
Você escolhe. Se eu fizer uma arca, você entra? A arca é uma verdade, sim ou não? Para os nossos dias? Não. Porque se tiver a arca, eu estou falando, eu sou Noé. Qual o bichinho que você vai ser? Você escolhe e entra. A igreja do Senhor tem sido alimentada com comida vencida, estragada. E está morrendo. Se você fechar o olho, você conhece 2, 3 pessoas que estão mortas dentro da igreja. Mortas na religiosidade. Mortas. Não é sobre estarmos no cinema. Um pastor me ligou e falou: Bruno, você vai pro cinema? Pô, mas você não tem medo disso não? Eu falei: medo de quê? De alguém ter feito alguma coisa lá? Porque é o templo do Senhor. Eu falei: não, irmão. O templo do Senhor sou eu. Eu sou o templo do Senhor. E são só 4 paredes, confortáveis, cadeira boa, ar-condicionado. Lembra que domingo você está em Curicica de manhã, irmão. Sexta, a conexão é a alçada. E tem ar-condicionado lá, mas, irmão, é alçada. As pessoas chegam lá, a parede é preta. Você que está visitando a gente, um dia eu estava dentro da igreja, a frente da igreja é de vidro escuro, e aí tinha uma irmãzinha do coque, só para você entender, eu não queria falar do coque, mas saiu. Estendeu a mão lá para dentro da igreja e está orando. Eu repreendo todo demônio, todo satanás, toda a influência do inimigo. Essa parede preta vai sair daí. E ela não me viu, porque é aquele vidro escuro, né? E ela está repreendendo o demônio e eu abri as portas. Não, tem coisa que acontece comigo. Ela me olhou, ela falou: você é o que da igreja? Eu falei: eu sou membro. Não menti. Ela: não, mas você é quem? Eu falei: eu sou o membro. Pode me chamar de porteiro, de caseiro, mas se você quiser. Eu falei: o que a senhora está fazendo aqui? Ela: eu estou orando porque Deus vai mudar as cores dessa igreja. Aí eu falei: desse jeito? É porque ela estava toda de preto. Ela: desse jeito? Eu falei: irmão, você fazer uma coisa, você está orando daqui ficar branco. Troca o vestido e volta para orar direito. Porque senão a senhora não passa de uma hipócrita. A senhora pode usar preto, não pode botar preto no altar? Olha que nível de evangelho. Raso. Raso. Ela ficou sem graça. Eu falei: mas se a senhora quiser orar pela minha vida, minha cabeça está aqui. Eu estendo a mão e ora. Ela me achou meio abusado. Acho que ela falou algumas palavras que eu não posso repetir. Mas a culpa não é dela, não. Ela só é uma vítima do sistema. De um sistema que não tem o que pregar e está pregando morte. E está vendo morte em tudo. Quando deveria estar vendo em tudo. Vida em tudo. É por isso que eu tenho lá na igreja, para mais de 10 meninos, filhos de pastores que estavam desviados. Porque os seus pais não têm evangelho para a casa deles. Isso é triste. Eu vou de um pastor. E a sua esposa é o quê? Esposa do pastor. Deve estar na Bíblia, esposa do pastor. As mulheres perderam as funções. Em alguns lugares pode pregar embaixo, mas não pode pregar em cima. Não pode pregar, mas pode cantar. Não, porque está escrito que a mulher não pode ensinar, mas na escola dominical pode. É de uma demência. Raso. Mas Deus quer te conduzir a um evangelho de vida. É de chorar. É de chorar. A gente orar e falar assim: eu não quero isso comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tem filho, levanta a mão. Você que é da casa, você não tem escolha. Mas você que não é lá da igreja, daqui a 10 anos, 15 anos, seus filhos escutando que você não está aguentando mais chutar hoje, onde é que eles vão estar? Não estou brincando. Eu já brinquei antes, agora vão ser. Daqui a 15 anos, os seus filhos escutando o que você está comendo de evangelho, onde é que eles vão estar? Se nem você está aguentando, está morto. Onde é que seus filhos vão estar? E tem gente aqui hoje. Não vou entregar nada não, fiquem tranquilos.
Que a promessa do seu ventre é que seu filho ia ser pastor, ministro do evangelho. Só que você está fazendo uma escolha para você. Entenda? Esses meninos nascem cheios de vida. Não é para nós. É porque eles precisam ser reflexos de Cristo. Eu achei tão bonitinho Samuel essa semana. Ele saiu de casa, ele ficou chateado que amiguinho dele nenhum veio terça-feira aqui. Chateado. Saiu daqui irritado. E tem uns panfletos que a gente fez. Quem você está a trazer? Mas tem uns panfletos que a gente fez. Ele pegou os panfletos de terça-feira, botou dentro da mochila, ninguém viu. Ninguém viu. Quando eu vou pegar ele na escola, Samuel estuda num colégio cristão. Quando eu vou pegar ele na escola, aí ele falou, eu tô vendo as crianças aí com um papelzinho na mão. Eu falei, gente, que negócio é esse? E a Carol não me deixa mentir, que foi a primeira que eu vi. Aí tá aqui hoje a Carol, tá vendo? Você não evangeliza, mas os de 7 anos estão evangelizando. E aí a filhinha dela saiu com papel na mão. Eu falei, gente, eu conheço esse papel. Eu fiquei olhando. Quando eu olho lá pra dentro, largou a mochila e tá ele entregando pros amiguinhos. Eu falei, gente, você não precisa mandar. Porque a natureza que você carrega faz tudo. A natureza que você porta faz tudo. Ninguém precisa falar para ele o que ele vai fazer da vida. Ele vai escolhendo. Só que essa natureza que se carrega, ela é contagiante. Contagiante. Onde seus filhos estarão daqui a 10 anos? Essa é a escolha do evangelho que você deveria fazer hoje. A casa que você deveria estar, a igreja que você deveria pertencer. Porque senão, nós estamos sentenciando a próxima geração. Existe uma geração sentenciada hoje. Eu trabalhei com jovens, trabalho com jovens, a igreja tem muitos jovens. Por mais de 15 anos. E as pessoas sempre falaram, pastor, o que a gente tem que fazer? Nada, prega o evangelho. Só que lembra que jovem não dá dinheiro. Lembra só disso. Porque você não faz por dinheiro. Você faz porque ele é a próxima geração. E as igrejas hoje estão vazias, jovens. Vazias. Porque nós criamos estrutura para os pais. Que é onde está o dinheiro? As crianças, os jovens. Daqui a pouco eles voltam. Os pais sentenciaram seus filhos à morte. E muitos não vão. Precisamos levantar uma geração que está trabalhando a próxima geração. Eu sempre falo isso, irmão. Eu vou ser um segurador de escada. Criar uma plataforma para alguém subir mais alto. Quem quiser subir. Hoje nós alugamos templos. Amanhã nós compramos templos. Com o tempo nós enviamos jovens para fora do país. Com o tempo vão para a China, para a Ásia, para a Coreia. Pregar onde ninguém quer pregar. Onde as pessoas vão morrer para pregar o evangelho. Esse é o evangelho que eu creio. Sabe por quê? E eu vou usar o local. Pregar no Recreio, no cinema é muito fácil. Mas alguém tem que ir para a Coreia. A Tati não pode ir para a Coreia. Tati está proibida. E que ela vai se perder lá. Piada interna. É um tempo de pessoas que queiram só a vida do Senhor. Só a vida. Pastor, eu estou em depressão. Cristo em ti, vence a depressão. Pastor, eu estou com desânimo. Cristo em você vence o desânimo. E quando eu quiser tirar minha vida? Cristo em você resolve todos os problemas. Onde estarão seus filhos daqui a 10 anos? 15 anos. Onde você vai estar?
depende de uma decisão hoje. Fique de pé. Eu queria te convidar a fazer algo diferente. Você que é casado, dá a mão para sua esposa. Dá a mão para ele, dá a mão para ela. Você que é casado. Você que está namorando, pode dar a mão hoje. Hoje eu libero. Eu queria que vocês orassem. Você que é solteiro, se tem alguém do seu lado, você vai orar com essa pessoa. Você que é casado, ora com seu esposo, ora com a sua esposa. Sabe por quê? Uma decisão hoje vai mudar a história de vocês. Sobre a história da sua casa, a história dos seus filhos. O evangelho não é para ser pesado, porque o evangelho é a vida do filho dele. É tempo de nos apaixonarmos. Sabe por que você está aqui hoje? Estou vendo um monte de gente que eu nem conheço, irmão. Você foi atraído para esse local. Você foi atraído. Você foi atraído. Você foi atraído. Você foi atraído. Tira esse tempinho, manda, vem. É tempo de uma geração que queira impactar uma outra geração. Não porque tem dinheiro, ou porque é bem sucedido, ou tem um casamento, meu casamento é muito bom. Não. É sobre Cristo e a noiva o tempo todo. É tempo de pessoas que querem impactar uma geração porque está cheio de vida. E é o que eu vou falar? Quando ele entra, tudo que é cheiro de morte tem que sair. Tudo. Nós vamos louvar o Senhor. E eu queria que você orasse. Se você está sozinho hoje, veio sozinho, procura alguém para você orar. Procura alguém. Dá a mão para essa pessoa e fala: vou orar com você hoje. Você foi atraído para cá. Ora. Você que é casado, ora pela sua esposa. Ora pelo seu marido. Se permita, se permita. Pode ficar de frente, isso. Tem gente chorando já. Põe para fora, irmão. Deus quer mudar a sua história hoje. Todo desânimo tem que sair. É um tempo de vida na sua vida. Um tempo de vida, um tempo de vida, um tempo de vida. A vida do Senhor vai expandir a tal ponto que todos consigam vê-lo. Pode orar, pode orar. Ora, 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 ora. Fonte de vida em mim é você. A luz que resplandece é você. A própria salvação é você. Foi sempre você, Jesus. E sempre será. A fonte de vida em mim é você. A luz que resplandece é você. A própria salvação é você. Foi sempre você. Você é tudo. Você é tudo. Tudo pra mim. Tudo em mim. E eu te busco. Em tudo busco. Até que sua vontade se cumpra em mim. Se você sentir de Deus de orar por alguém, sai do seu lugar, abraça a pessoa. Teu nome é Se permita. santo. Não é sobre orar as pessoas, queridos. Você está cheio de vida. A ti se cumpre. Se permita, se permita, se permita. Então eu busco, em tudo busco. Eis a porta, o caminho
Cláudio, vem cá. Só pra gente fazer uma aqui. Corre aqui. Isso, pode chorar, irmão. Pode chorar. Põe pra fora. É um tempo de vida, 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 é um tempo de vida. Não é sobre vir pra igreja, é sobre se encher de vida. Não é sobre sentar e estar, que chato. Não, é sobre se encher de vida. O evangelho não é mesmice. João. Se permita. Se permita. Irmão, é tempo de uma igreja que deixa Cristo expandir através dela. Cristo precisa expandir. Deixa o inferno escutar hoje que você foi atraído por ele, querido. Erga suas mãos aos céus. Declare. Um tempo novo está sobre a sua vida. Um tempo novo está sobre a sua casa. Ei! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia... Segura. Qual o nome da sua namorada? Qual o nome dela? Fala alto. Oi? Josiane. Faz assim, filha. Escuta o que eu vou dizer. Uma palavra vai identificar tudo. A maior missão da sua vida começa hoje. Você vai entender o que é a missão a partir de agora. Eles não estão entendendo, não. Eles não estão entendendo, não. Você vai entender o que é a missão a partir de agora. A partir de agora. Se prepara. Vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Vem cá. Vem cá, somos do céu, eu vou terminar. Mas declare. Louve a Deus. Só declare. Vem com a sua voz aos céus. Tentei me esconder. Leide, vem cá. Com medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que
Jesus estava assim, eu termino. Um dia Pedro estava de frente para uma porta. E essa porta tinha um paraplégico. E o paraplégico estava pedindo dinheiro. E o paraplégico pede dinheiro e ele fala assim, eu tenho. Me dá o dinheiro. Ele fala assim, eu não tenho nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levantando. Esse é o problema da igreja evangélica. Porque hoje nós temos uma igreja que tem ouro e prata. Mas será que tem o nome de Jesus para dar para alguém? E aquela porta, você conhece como Porta Formosa. Aquela porta entrava, dava acesso ao átrio. O átrio todo mundo entrava, que não tinha problema. Aquela porta dava acesso a uma outra porta, que dava acesso aos santos, que só o sacerdote entrava. E a outra porta dava acesso ao São dos Santos, que só quem entrava? O sumo sacerdote. Você conhece como Porta Formosa, mas eu vou dar o nome delas para você pesquisar. A primeira porta se chama Porta do Caminho. A segunda porta, Porta da Verdade. E a terceira porta, a Porta da Vida. É por isso que Jesus um dia disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou as três portas, porque eu sou a porta. Quer falar com o Pai? Tem que vir comigo. Quer encontrar com o Pai? Tem que vir a mim. Quer estar na presença? Eu sou a presença. Você foi atraído. Atraído. Deixa eu te fazer um convite. Venha terça que vem. Nós vamos continuar. Terça? Sem combinação, calma aí. O pastor está dizendo que semana que vem tem ceia aqui. Não tá batendo bem, não. Você traz um paninho, pode cair vinho aí não, irmão. Não suja. Vem terça-feira. Deixa eu te fazer um convite. Venha terça de novo. Traz alguém que você ama. Tempo de vida. Você que tá vindo pela primeira vez, vai embora. Eu podia até ir lá pra fora. Eu vou ficar aqui na frente. Vem me dar um abraço. Eu sou esse ser doido que vocês estão vendo. Eu sou a expressão de que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem chega e fala assim, gente, não é possível. Menina inteligente. Não parece não. O que é isso? Deus. Eu sou essa expressão, irmão. Deus. Eu sempre falo, Deus me usa, vai usar qualquer pessoa, irmão. Porque pior do que eu tá difícil. Vem a terça. 8 horas da noite também. Traz alguém que você ama. Traz alguém. Faz isso, irmão. Fala assim, o meu tempo de vida começa hoje. De vida. Ó Deus, obrigado pela sua presença, pela sua essência, pela sua verdade, Senhor. Que nós possamos começar a ver Cristo em tudo. Tudo. Que nós possamos ver Cristo no nosso casamento, na escola, nas empresas, em tudo. Que eu consiga ver o sol de manhã e o entardecer e ver Cristo. Que eu consiga ouvir a sua voz o tempo todo. Mas não porque o Senhor está falando no meu ouvido, mas porque eu comecei a escutar quem mora dentro. Nós só queremos isso. Senhor. A nossa oração, e Deus sabe o que eu vou dizer, a nossa oração não são edifícios, mega edifícios, ainda que eles vão chegar. Mas não podem chegar ao custo da morte de pessoas. Não podem chegar ao custo da morte de pessoas. Eles não podem chegar ao custo de endividamento de pessoas.
não podem chegar ao custo de pessoas sendo manipuladas. Não. Eles vão chegar, sabe por quê? Porque você vai entrar em outro nível de vida. Isso acontece lá na igreja já. Já acontece aqui, né? Não lá. De meninos que ganhavam X e hoje ganham 10X. Esse é o custo que eu queria pagar. Outro eu não quero. Não quero manipular ninguém. Não quero tocar no bolso de ninguém. Sabe qual é o custo que nós temos? Nós já absorvemos eles, é Cristo. Que Deus possa absorver a sua vida. Até que você chegue em casa e você mude seu linguajar. Cristo, 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 Cristo. Nós vamos continuar terça-feira que vem. Venha preparado, traz alguém que você ama. Quando você sair, vem cá me dar um abraço, eu te conhecer. Pastor, eu quero ficar aqui no recreio com vocês. Vem cá. Você está em casa. Literalmente. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua presença. Porque nós só queremos a sua presença. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado e Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, com a sua casa e com todo o corpo de Cristo até o nosso encontro com Ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Você que está chegando hoje, está vindo hoje, vem cá me dar um abraço em nome de Jesus.